A mensagem de hoje tem como título a continuação daquilo que a gente vem falando, benefícios da obediência a Deus. O que isso tudo significa? Hoje eu quero estudar com você o caso de Noé. Não vamos ver com tanto detalhe porque é um acontecimento longo, com muitas vertentes e muita coisa linda que acontece no que a Bíblia ensina a respeito de Noé. Mas vamos ler em Gênesis capítulo 6, diz assim as Escrituras Sagradas a partir do verso 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, nós não queremos interpretá-la erradamente, não queremos corrompê-la, nós queremos, ó Deus, ouvir a tua voz, através desse momento, Senhor, desse acontecimento, e ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar a respeito da obediência ao Senhor. Fala conosco, Pai, perdoa os nossos pecados, limpa nosso coração, Pai, aquilo que não vai bem em nós, aquilo que fizemos de errado, aquilo que temos feito de errado, Senhor. Ó Deus, queremos confessar ao Senhor e pedir-te perdão, em nome de Jesus. Amém e amém. O assunto dilúvio é um assunto conhecido dos cristãos. Aliás, não só dos cristãos, ele é conhecido em muitas outras religiões e outras maneiras também de se acreditar, e até em alguns outros relatos que não são cristãos, não são bíblicos, fala-se do dilúvio. Então o dilúvio ele foi impactante, foi extremamente sério o que aconteceu, porque ele destruiu tudo, menos quem estava dentro da arca. Destruiu tudo, menos quem estava dentro da arca. Quando você lê Gênesis capítulo 6, nós lemos Gênesis capítulo 6, alguns versos, mas antes, no começo do capítulo 6, você vê a corrupção geral do ser humano. E no meio dessa corrupção geral, o que Deus decide é escolher alguém que não foi corrompido. Esse é o ponto básico. Então veja que interessante, o que é que vem antes de obedecer a Deus? Gênesis 6:10. Leia comigo em voz alta, por favor. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Capítulo 7, verso 1 diz o quê? Então o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Noé não fez a arca porque ele era um construtor. Ele não fez a arca porque ele era um homem habilidoso. Ele fez a arca porque ele era um homem justo.
E foi o único que Deus escolheu e o único que Deus encontrou no meio de toda aquela geração e aquele povo que existia naquela época. Eu quero que você pense isso, o quanto que isso significou para a história da humanidade, o fato de Noé ser justo. Eu gosto desse verso 10 do capítulo 6, que ele era justo e íntegro e andava com Deus. Justo, íntegro e andava com Deus. Essa era a característica, essa era a biografia de Noé. Esse daqui era o currículo de Noé. Nós vivemos o tempo todo na nossa sociedade, não é? com esse egocentrismo exacerbado que existe em todo lugar. Né? Você vê pessoas com ego inflado. Você vê isso no mundo corporativo, você vê isso na escola, você vê isso na igreja. O ego inchado, né? Então, quem eu sou? Eu sou fulano porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu tenho esse currículo, porque eu estudei isso, porque eu estudei aquilo, porque eu sei fazer isso, porque eu tenho habilidade para aquilo, porque eu sou fantástico. Nossa, como eu sou legal. Eu acho que Deus, quando me escolheu, falou: ai, que beleza, eu vou ter uma pessoa incrível no meu exército. Isso não existe na Bíblia. Na Bíblia o que existe é como Deus enxerga o nosso coração, como Deus nos vê internamente. Não é o que eu faço, não é o que eu sei, não é o que eu conheço, não é a minha experiência, mas é quem eu sou de verdade. E nós somos especialistas em máscaras, todos nós. Nós mascaramos quem somos de verdade, nós escondemos quem somos de verdade. Nós somos aquelas pessoas incríveis, simpáticas, fantásticas, e dentro de casa somos terríveis. Nós somos aqueles que são educados com esse, com aquele, e somos terríveis com os outros. Nós somos aqueles que falam de Deus e amam a Deus e dizem que amam a Deus, e o coração é pervertido e cheio de pornografia, e cheio de adultério, e cheio de coisas erradas. Só que Deus não vê a máscara, Deus vê o coração. Quando olhou aquela geração toda, diz o texto bíblico: você é o único, Noé, que eu encontrei nessa geração. E é com você que eu vou fazer uma aliança. Eu vou criar uma nova história. Você tem que pensar uma coisa. Deus criou Adão e Eva e as coisas começaram a acontecer e pessoas foram crescendo, né? E famílias foram sendo formadas, etc, etc, certo? Se Deus vai destruir a humanidade, o que acontece com a criação de Deus, do homem e da mulher? Vai ter que ser refeita. E quem que Deus escolheu para começar a fazer isso? Noé e os filhos de Noé. Veja que incrível, quando você é uma bênção, quando você leva Deus a sério, Deus abençoa a sua casa. As pessoas perto de você são abençoadas. Porque elas veem dignidade, elas veem justiça, elas veem equidade, elas veem equilíbrio. As pessoas ao nosso redor, elas são abençoadas, elas são curadas, elas são libertas muitas vezes. A Bíblia não fala lá em 1 Coríntios capítulo 7 que a mulher crente santifica o marido não crente? Pensa nisso. O impacto que tem na família. Então, quando Deus viu, ele disse: você é o único. Ele não disse: você e seus filhos são únicos. Ele disse: Noé, eu estou escolhendo você. Só que você é um homem casado, você tem 3 filhos e cada um deles tem uma esposa. Então vem todo mundo para a arca. A coisa vai começar a acontecer assim. Mas começa sempre com alguém. Já percebeu isso? Na Bíblia sempre começa com uma pessoa. Deus escolhe uma pessoa e depois as bênçãos vão escorrendo, vamos falar assim, para toda a família. Vamos ver o que a história de Noé gerou de reflexão no Novo Testamento. O que no Novo Testamento a gente ouve a respeito de Noé? A primeira coisa que a gente ouve é que a sua época era acabou sendo, ou aquilo que aconteceu com Noé, com o dilúvio, etc., acabou sendo um exemplo a respeito da época da volta de Jesus, que ainda não aconteceu. Mateus 24, 37 a 39 diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não a perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Surprise! E a água. A Bíblia diz que quando choveram 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que não só choveu, mas também abriram-se os abismos da terra. A água que estava no subsolo subiu e a água que estava no céu desceu. Isso é dilúvio, né? Essas chuvas terríveis que a gente tem visto, eu digo terríveis pela consequência delas, porque é bênção de Deus, mas a consequência, inundação, etc., tem nada a ver com o dilúvio. O dilúvio abriu água de baixo e água de cima.
Só que, enquanto Noé construía a arca, ninguém percebeu? Eu vou te dar mais ou menos uma ideia. É claro que aqui a Bíblia fala em côvados. Côvados pode ser 45 centímetros, 50 centímetros, não importa. A medida é mais ou menos de 125 metros de comprimento. Para você que não está acostumado com distância assim, 125 metros é mais do que um quarteirão, ok? A distância de um quarteirão. Imagine que alguém esteja construindo um barco de 125 metros. E outra, ele não está construindo perto do mar e nem perto da água. Está construindo onde ele morava. E ele está construindo naquele lugar porque Deus mandou. As ordens de Deus nem sempre são lógicas para nós. Você tem que entender isso. Eu estou ministrando sobre obediência porque não existe esse negócio da gente ficar negociando com Deus as coisas. Você chama seu filho e diz assim: filho, vai ali na esquina, na padaria, e compra pão, traz aí meia dúzia de pães. Se for um adolescente raiz, ele vai fazer o quê? Porque só pede para mim, para que comprar pão? Tem pão aí de ontem. Você é adolescente raiz. O problema é que a gente faz a mesma coisa com Deus. Deus fala alguma coisa nas Escrituras, a gente lê e diz assim: não sei se é assim, né? Eu acho que isso daí era para aquela época, né? Era para aquela época. Eu quero que você entenda que quando Deus falou com Noé, não tinha chovido na terra. Ele não sabia o que era dilúvio. Ele não sabia o que era ter água metros acima da maior montanha do mundo. O dilúvio é tão importante. Agora eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu assisti o Aquaman 2. E para você que não assistiu ainda, vai ter um momento lá, eu vou contar, spoiler. Vai ter um momento lá que eles vão falar assim no filme. Porque o fulano que está preso no deserto, está preso não sei o quê, por causa de não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, que é o spoiler que eu estou dando para vocês. Clareza, pura clareza. É da época em que o deserto era mar. O dilúvio aconteceu, ele é científico. Você vai na mais alta montanha, você vai num deserto, você vai em todo lugar, você vai encontrar vestígios de que a água passou por ali, que tinha peixe em algum lugar, que aconteceu alguma coisa. Os incrédulos continuam negando. Mas as pessoas educadas e honestas, elas dizem: uau, isso aconteceu. Podem nem acreditar que isso foi de Deus, mas aconteceu. Agora eu quero que você pense que quando Deus falou com Noé, Noé não sabia de nada disso. Obediência é assim. Você ouve e faz. Você não discute, você não argumenta. Você não entra em discussão com Deus. Você não chega para Deus e diz: mas para que um barco de 125 metros? Não dá para fazer um barquinho menor? Vai dar trabalho, Senhor. Como é que eu vou construir um barco, um negócio, uma caixa? E outra, você vai fazer em 3 andares porque virão os animais. Animal? Mas como que? O Senhor quer que eu pegue um casal de cada... Como que eu vou fazer isso? Vou chegar lá e vou dizer assim: ó, onça, vai chover. Passarinho, leão, cachorro do mato. Como é que o Senhor quer? Sabe o que Deus falou? Deus falou assim: eles virão a ti. Não pense que Noé foi atrás da bicharada. A bicharada é que veio para a arca. Eles vieram. E é interessante, você lembra do tsunami, o primeiro tsunami que deu, muita gente morreu, etc. Você lembra de vários relatos de que os animais fugiram antes do tsunami aparecer? Você lembra disso? É a graça do Senhor sobre esses bichinhos, né? Eles só subiram para o lugar mais alto. Então ia ter um dilúvio, o Senhor falou: ô bicharada, tem uma caixa lá, entra lá. E eles vieram. E se Noé não tivesse obedecido a Deus, não tivesse feito a arca? Eles viriam, iam morrer todo mundo. E a gente não ia estar aqui agora. Agora, o Senhor disse assim: da mesma maneira que aconteceu nos dias de Noé, vai acontecer na volta de Jesus. As pessoas serão pegas desprevenidas, mas não serão pegas sem saber, porque a igreja prega. Assim como Noé era um pregador da justiça, a gente vai ver aqui. Ele pregou, ele anunciou. Gente, é isso que vai acontecer. Deus mandou fazer isso. Só que o que o pessoal fez? Não estou nem aí, não estou preocupado com você, não estou preocupado com essas coisas. Preste atenção no que eu vou te dizer. Isso vai acontecer um dia na volta de Jesus. Ai, que medo. Se você está com medo, você precisa hoje entregar a sua vida a Cristo. Porque se entregar a sua vida a Cristo, você entra na arca. Só que não vai ser uma arca, porque o mundo não vai terminar em água mais. Segundo, Hebreus 11:7 diz: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem
da fé. Pela fé ele fez isso. Esse é o conceito de fé. Fé é uma convicção que você tem interior de algo que você espera por conta da vontade de Deus. Hebreus 11:1 fala sobre isso. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a forte convicção de fatos que não se veem. Deus falou, eu creio, eu espero. Deus falou, eu creio, eu espero. Essa é a visão. E Noé foi um homem exemplo de fé. A água, olha só o que Pedro falou em 1 Pedro capítulo 3. Ele está dizendo que o Senhor Jesus, quando morreu, ele foi e pregou os espíritos em prisão, não vamos entrar nesse assunto agora. Aí ele diz assim, que há muito tempo desobedeceram. Quem foi? Para quem ele pregou? Para essas pessoas que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8 da humanidade, 8 foram salvas por meio da água. E isso, a água, é representado pelo batismo que agora salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Por que a gente crê e é batizado? Porque o batismo tem essa representatividade importante da lavagem do nosso coração, dos pecados cometidos, da mudança de vida, da transformação. Então pensa, quando Noé entrou na arca, entrou ele, entrou a esposa, entrou os 3 filhos, entraram os 3 filhos e as 3 noras e os animais, a Bíblia diz que Deus fechou por fora a porta. Não dava para entrar, não dava para abrir nem para entrar. Deus fechou por fora. Tem uma hora que fecha, né? Tem uma hora que a chance acaba. Tem uma hora que a oportunidade termina. Quanto que Deus tem falado muitas vezes ao seu coração, chamado você, conversado com você, às vezes por meio de sonhos. A misericórdia de Deus é tão grande que faz a gente sonhar alguma coisa que a gente ouviu, ou algo que Deus quer que a gente se lembre. E Deus está falando, e é um amigo que fala de um versículo, é um texto bíblico que você vê, é um filme que você vê que fala de Jesus, né? É uma pregação que você assiste, é um culto como esse aqui, e Deus está falando, e Deus está falando, e Deus está falando, e Deus está falando, e você amanhã, puf, fecha a porta, acabou, termina. E a porta para nós pode se fechar de 2 maneiras, pelo menos, ou porque a gente morre, ou porque Jesus volta. E a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. O que você está fazendo com a sua vida? Essa é a minha pergunta. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que a minha vida significa hoje? Será que eu tenho a consciência de que eu posso ser uma pessoa abençoadora na vida de outras pessoas pelo fato de eu ter aberto a minha vida para Cristo e ter passado pelo batismo e estar dentro da arca, protegido pelo Senhor? Pedro continua em 2 Pedro 2,5 e diz, ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Pregador da justiça. Eu não sei o que Noé pregou enquanto construía a arca, mas só o fato dele construir a arca é uma pregação, concorda ou não? Às vezes você está andando na rua, tem lá uma placa. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Para você que conhece esse versículo, talvez você nem leia, mas para muita gente, está ali, está pregando. Jesus disse que se a gente parar de pregar, as pedras clamarão. A pregação é a forma miraculosa que Deus utiliza para ganhar vidas para Ele, para que adentrem a família do Senhor, para que se convertam. É através da pregação. É por isso que a gente gasta tempo com a pregação. É por isso que a gente abre as Escrituras, ministra a palavra de Deus, para falar do amor de Cristo às pessoas. Noé foi um pregador da justiça. Noé anunciou a verdade. Noé ensinou as pessoas. Noé avisou as pessoas. Pastor, sabe o que eu tenho no meu coração? Às vezes eu quero ajudar as pessoas, eu prego, eu anuncio, eu oro pelas pessoas, mas e aqueles que não querem? O que vai acontecer com eles? Vão ter que aprender a nadar, mas no dilúvio não dá para nadar, morre. A coisa é séria, gente. Não é essa brincadeira que se apresenta hoje na internet, aí todo mundo é pregador falando bobagem. Esse monte de igreja fazendo bagunça, criando eventos que não tem nada a ver com Cristo, que não tem nada a ver com a salvação de Jesus, que estão brincando com a fé. Um dos maiores pregadores desse mundo, lembrado na história, foi Jonathan Edwards. E ele pregou um sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Erra quem pensa que ele tinha
aquela postura e aquele fervor e aquela pregação e gritava. Não, sabe como é que ele pregou esse sermão? Lendo, de começo a fim. Pegou o papelzinho dele e foi lendo. Foi lendo. Sabe o que ia acontecendo na igreja? As pessoas iam se agarrando onde podiam, como se tivesse para ter um tremor. Elas se agarravam e elas choravam, elas pediam misericórdia para Deus, diziam: Senhor, me perdoa, me salva, Jesus. Hoje em dia, as pessoas entram num ambiente como esse, que a gente chama de igreja, né? Entra de qualquer jeito, sai de qualquer jeito, tá nem aí, dorme. Não sei como que tem gente que gosta de dormir na igreja. É mais gostoso dormir no colchão, é mais gostoso dormir num sofá, não é? Pegar uma cadeirinha dura dessa aí, sentar e chacoalhar a cabeça. Por que a gente não está dando mais sentido para as coisas? Porque a vida perdeu sentido, porque as palavras perderam sentido, porque a realidade espiritual perdeu sentido, porque as pessoas estão achando que vão viver para sempre na Terra. Isso não é verdade. E como a gente está vivendo mais, vivendo mais. Esses dias eu fui numa médica, e ela falou assim: antigamente pessoas da sua idade, mais jovens do que você, estavam carcomidas. Você olhava assim, parecia um velhinho morrendo, não era assim? E eu aqui, essa coisa atlética. Então as pessoas estão achando que pelo fato de viverem mais tempo, elas vão ter mais tempo para resolver os seus conflitos espirituais. Olha aqui para mim, as coisas quando acontecem, elas acontecem de repente. É o jogador de futebol com uma saúde de ferro que corre, faz um gol, vai comemorar e morre. Parece assim, terminou, como fala, a gente fala, o prazo de validade da pessoa, né? Terminou. Como é que a gente sabe disso, né? Quais são os benefícios da obediência de Noé? Primeiro, leia comigo Gênesis 6:18, por favor. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Uma das coisas que mais me passam à mente, ao coração, já desde que eu me converti e desde que eu me casei, é a proteção da minha casa. Eu acho que quando a gente se torna pai, mãe, a gente quer, obviamente, o melhor para a nossa família. E uma das coisas assim que a gente mais se preocupa é com a segurança dos nossos filhos, principalmente quando eles não estão perto da gente, não é assim? Porque os filhos, quando estão pequenininhos, estão pertinho de você, mas quando eles crescem, eles vão para a escola, vão para um canto, vão para o outro, e é um tal de mãe não dormir mais. Pai, eu não digo que não dorme, porque pai dorme mesmo, mas a mãe, né, fica acordadinha, meu Deus, o que vai acontecer, onde é que foi, e aí dependendo dos amigos que essa turma faz, e aí vem uma coisinha, e vem uma festinha, e vem um aniversário aqui, e dali a pouco a coisa vai piorando, e dá uma sensação na gente de insegurança muito grande, porque você não está lá. Então deixa eu contar um segredo. A Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e mesmo quando ela for velha, não se desviará dos caminhos. As pessoas precisam compreender que a pregação do Evangelho precisa acontecer dentro de casa. A partir de quando, pastor? Quando o nenê está na barriga da mamãe. O diabo, com todos os seus demônios e servos espalhados pelo mundo, ensinou à humanidade a seguinte frase: vou esperar que o meu filho ou a minha filha escolha o caminho que gostaria de andar. Se você acredita nisso, meus pêsames, porque você vai ver o pior acontecer na sua casa. Você quer deixar que as crianças escolham? Elas estão escolhendo mudar de sexo. Criança, estou falando, não estou falando de adulto. Criança. Eu não sou homem, eu não sou mulher. E os pais, desavisados e sem Deus na vida, estão dizendo o quê? Que lindo, que personalidade. Que maravilha. Mas não foi isso que Deus ensinou nas Escrituras. Mas você tem que entender que o mundo mudou para pior. E continua mudando para pior. No livro de Salmos há um verso que diz: um abismo chama outro abismo ao ruído das suas catadupas. As ondas. Né? Você vê a onda passando assim, ou um mar revolto, ou um rio revolto, o que acontece? Aquele buraco aumenta, é o que está acontecendo na sociedade. E o Senhor explica para a gente, ensina para a gente que a gente precisa fazer uma aliança com Deus para ter uma família abençoada. A segurança dos filhos de Noé, repito, Deus não falou: Noé, eu encontrei nos seus filhos justiça e integridade e eles temem a Deus. Não está escrito isso nas Escrituras.
Nas Escrituras está escrito: Noé era um homem justo e íntegro e ele era temente a Deus. Mas quando o Senhor fez uma aliança com Noé, diz: com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com os seus filhos. Há uma promessa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É uma promessa, você não pode abrir mão dessa promessa. Você não pode ficar cedendo aos pecados, às mentiras do inferno. Fica firme nas Escrituras, fica firme em Deus. Ah, pastor, mas se eu fizer isso, as pessoas vão achar o quê? Você tem mais medo de desagradar as pessoas do que em desagradar a Deus. Nunca parou para pensar nisso? Confia no Senhor, mas fica firme nas Escrituras. Não é o que as pessoas dizem que é certo. É o que Deus falou. Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei de Deus é perfeita, a lei dos homens não é. O ensinamento dos homens não é. O costume que muda não é. A cultura não é perfeita. Deus é perfeito e a sua palavra é perfeita. Amém, queridos? Coloca isso no seu coração. Eu quero bênção para minha casa, então faça você uma aliança com Deus. Eu tinha um programa de televisão, programa de TV comunitária, né? Passava só na cidade. E era um programa ao vivo. E eu abri... A gente, quando é mais jovem, é muito corajoso, eu nunca vi. Eu abri o telefone para as pessoas falarem ao vivo, né? Aí Deus me protegeu sempre, graças a Deus nunca tive nenhum bandido, nenhum terrorista querendo jogar bomba em mim. Mas uma senhora ligou e disse o seguinte: ô pastor, olha, o negócio é o seguinte, o meu filho precisa muito de Deus. E ele precisa frequentar uma igreja, eu sei que a igreja é importante, e ele precisa disso, eu gostaria que o senhor falasse mais sobre isso. Eu falei: antes de falar sobre isso, eu tenho uma pergunta para fazer para a senhora. Ela falou: pode fazer. Eu falei assim: a senhora frequenta uma igreja? Ela disse: não. Eu falei: tá aí o problema, né? A aliança começa com os pais e entra pelos filhos. Se você não dá exemplo, e olha, presta atenção que eu vou falar aqui. Dar exemplo é um negócio muito sério, porque você não dá exemplo em momentos específicos, é a vida inteira. Agora eu preciso dar exemplo para os meus filhos. Filhos, venham aqui, vou fazer uma reunião de oração com vocês. Aí os adolescentes raiz, né? De novo, não basta a gente ir na igreja, pastor chato falando, agora meu pai, minha mãe quer falar. Tá bom. Não é aí que eu dou exemplo. Eu dou exemplo quando eu não estou orando. Eu dou exemplo quando eu não estou cantando. Eu dou exemplo quando eu não estou na igreja. Eu dou exemplo todo o tempo. Como se diz em inglês, 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. É aí que eu dou exemplo. Eu dou exemplo quando eu estou trabalhando, eu dou exemplo quando eu estou negociando, eu dou exemplo quando eu estou conversando com uma pessoa boa, uma pessoa ruim, com um amigo ou com um inimigo. É ali que eu dou exemplo. É quando as pessoas estão olhando para mim e vão ver se eu sou de Jesus ou não. Segundo, Gênesis 7, 1-3. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Lembra que agora o trabalho é deles, não é mais de Adão e Eva, né? Porque não tem mais ninguém. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Um amigo meu, vegetariano, para enfatizar que a gente tinha que ser vegetariano, ele disse: veja lá no Jardim do Éden. Aí eu me lembrei desse texto. Deus disse assim: eu dei vegetais, agora eu dou carne. Pode comer carne. Desculpe aí algum vegetariano, ou vegano, ou atleticano, ou corintiano, seja o que for. Nós somos muito bobinhos, a gente briga por bobagem. A gente divide famílias por bobagem. Pensa numa coisa, a aliança que Deus fez com Noé mudou a história do mundo. Não tem mais ninguém, morreu todo mundo. Agora, Sem, Cã e Jafé, vamos trabalhar, meus filhos, vocês têm que ter filho, e vão ter muito filho. E depois os filhos vão se casar, e aí casa. No começo era assim. E louvado seja Deus, o Senhor permitia para que pudesse encher a terra. Hoje em dia, dá problema de saúde, psicológico, etc. Não pode ficar casando irmão com irmão, e etc. Mas o que eu quero mostrar para você é que a força da aliança de Deus com Noé trouxe uma nova história.
Tá bom, eu não sou Noé, você não é Noé, eu não sou nem Sem, nem Cã, nem Jafé, eu sou Antônio Carlos, moro aqui em Curitiba, tenho minha família, meus filhos, meus netos, beleza. Como é que a minha história pode mudar? Em tudo, em todo tempo, em tudo que eu faço, em tudo que eu deixo de fazer, as minhas escolhas têm que ser escolhas em oração. Faço ou não faço? O que eu faço agora? Oro. Senhor, o que eu faço? Faço ou não faço? Vou ou não vou? Compro ou não compro? O senhor quer que eu vá por aqui ou quer que eu vá por lá? Eu oro. Pastor, mas Deus vai falando com você assim? Não. Esse povo que diz aí, Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou, eu não sei se eu tenho inveja ou raiva. Inveja se eles estiverem falando a verdade, raiva se eles estiverem mentindo, que é mais provável que eu tenha raiva. Porque não é assim. Deus não é meu escravo, Deus não é Ele não faz o que eu quero, Ele não é meu garoto de recados. Eu não vou falando e Deus vai repetindo as coisas, e Deus vai falando isso e Deus vai falando aquilo, porque Ele me deu o senso de responsabilidade. Eu tenho que saber o que é melhor, eu tenho que saber baseado nos valores espirituais, nos valores morais, eu tenho que saber decidir. Por quê? Deus nunca vai te dar uma ordem que seja contrária à palavra dEle, porque a palavra dEle é perfeita. Terceiro, Gênesis 9, 11 a 13. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Glória a Deus. Aí vem o diabo e pega isso aqui e transforma em outra coisa. E vem a turma do deixa para lá. Sabe o que é a turma do deixa para lá? São aqueles que dizem, Deus não está certo, certo está o povo. A voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus? Quem vocês querem que eu solte? Barrabás, malfeitor, bandido, foi preso fazendo mal para os outros? Ou Jesus, que curou os enfermos, anunciou a salvação, trouxe paz aos corações, expulsou demônios? Solta-nos Barrabás. E que farei de Jesus chamado Cristo? Crucifica-o. É essa a voz que você quer seguir? A voz do povo não é a voz de Deus, nunca foi. A voz de Deus é a voz de Deus. E a nossa voz tem que falar em sintonia com Deus. Eu e você temos que aprender a falar o que Deus fala, não falar o que Deus não fala. Aceitar o que Deus aceita, não aceitar o que Deus não aceita. Ah, mas aí vai ficar duro, né? Porque aí, pastor, sabe o que vai acontecer? Eu tenho muitos amigos, sabe? Cada um acredita num jeito, não sei o quê. E a gente tem umas festas que a gente faz sempre, quase todo mês, a gente faz jantar e tal, e não sei o quê. Sabe o que eu penso? Como é que você, cristão, consegue aguentar esse tipo de amizade? De verdade, eu pergunto para mim mesmo. Alguém um dia falou assim para mim, é porque a minha turma lá é uma turma legal, e aí, como é que é? Não, você sabe, eles bebem, né? Eles bebem bastante, né? Não bebe pouco não, bebe bastante. Mas sabe o quê? Quando eu me converti, eu perdi amigos, e descobri que não era nenhum amigo, porque amigo você não perde. Até aqueles que não creem como você, e são seus amigos, eles vão te respeitar. E é incrível isso. Até hoje, eu não falo que eu sou crente ou que sou pastor, às vezes eu estou trabalhando, falando com alguém, conversando, e a pessoa diz assim, ó, você me desculpa que eu vou falar. Eu falo, lá vem, né? Geralmente quando faz assim, vai falar um palavrão ou alguma coisa. Mas mesmo assim a pessoa se segura e não fala. Por causa da minha postura, por causa do brilho de Cristo. As pessoas enxergam algo que elas não sabem o que é. Quando você anda com Jesus, bendito é o nome do Senhor. Você já pegou alguma roupa que tem glitter? É glitter que chama? Aquele troço que sai na mão e nunca mais sai da mão? É, né? Aquele trocinho que gruda assim, você fica brilhando. A graça de Jesus é assim, quando você anda com Cristo, alguém vai ver que você andou com Cristo. Você não fala nada, mas a pessoa sabe, por causa da luz de Cristo, por causa da paz do Senhor, por causa da alegria do Espírito Santo, por causa dos seus valores, a maneira como você vê a vida. Eu não preciso ser uma pessoa desagradável, eu não sou desagradável. Se a pessoa não acredita em Deus, eu continuo falando com ela, conversando com ela. Eu só não vou conviver. Para que eu vou conviver? Para passar raiva? Para ver as pessoas chacoteando com Deus na minha frente? Por quê? Qual o objetivo? Eu quero andar com os meus irmãos e irmãs em Cristo, eu quero andar com gente que me acrescenta, eu quero andar com gente que eu vou crescer, eu vou dizer, gente, que alegria que foi. Nossa, a gente fez aquele jantar. Gente, olha, vou falar, a comida estava boa, mas que gostoso que foi essa noite, não é verdade? Foi, por quê? Porque tem respeito, tem consideração, tem senso de família, tem senso de amor, tem moral, tem tudo. O que eu quero dizer para você
é que quando você faz uma aliança com Deus, a história muda, a sua história muda. E as pessoas que não gostam de glitter, elas ficam longe de você. Elas não querem pegar, elas não querem a bênção de Cristo, elas não querem. Acontece, queridos, que vai chegar uma hora que a água vai cair, só que não vai ser essa água, né? Vai terminar, a porta vai fechar. E foi aquilo que Jesus falou, assim como foram os dias de Noé, assim será na volta de Cristo. As pessoas vão estar desapercebidas, as pessoas vão estar curtindo a vida, as pessoas vão estar pensando em outras coisas que não as coisas do Senhor. Você já percebeu, eu tenho falado muito sobre isso, você já percebeu quanto tempo a gente gasta com coisas que não são importantes na vida? A gente gasta tempo e dinheiro com coisas que não edificam, que não enchem o coração, que não abençoam as pessoas. É aquele cara que, hoje em dia é mais difícil ter isso, mas na minha época de adolescente, que a gente gostava de carro, e carro, na minha época de adolescente, tinha 3 marcas, que era a Chevrolet, Volkswagen e a Ford. E eram aqueles negócios que a gente chamava de carro, né? Mas era fraquinho o negócio. Né? Eu lembro que um amigo meu tinha uma DKV. Vocês nem sabem o que é isso, né? A porta não abria, abre pela frente, assim, você entrava pela frente. Parecia o Rolls Royce. Abre a porta. Mas era uma coisinha lá, né? Mas eu me lembro de alguns amigos que compravam um carrinho, a gente chamava de flanelinha. Por quê? Porque eles ficavam cuidando tanto do carro, mas tanto, e não podia entrar mais do que... Por exemplo, no carro, geralmente, cabem 5 pessoas, o motorista mais 4. Geralmente. Fica apertadinho, mas não tem problema, né? Eu tinha amigo que dizia assim, no meu carro só entram 3, porque senão ofende o amortecedor. Conhece gente assim? Eu conheci uma pessoa, eu era criança, e eu fui na casa dessa pessoa, eu não posso falar quem é, porque está gravado, e eu era criança, eu entrei nessa casa e assim feliz da vida, porque eu fui lá com o filho da senhora lá, e a gente ia brincar, não sei o quê, e eu fui doido, na hora que eu vi um sofazão lá, fui doido para sentar, não pode sentar nesse sofá, é novo. E estava embrulhado com plástico. Na sua casa é assim? Se for assim, você não me convida não, fica chato. Então para que você comprou um sofá? Só explica para mim. Para que você comprou um carro? Para que você comprou uma casa? Ninguém vai na sua casa. Você nunca convida ninguém para ir na sua casa, porque a sua casa não está nunca arrumada. Besteira. Todo mundo tem seus defeitos, todo mundo tem seus problemas. O que eu quero dizer é que a gente gasta tempo com bobagem e não gasta tempo com aquilo que é importante. O que é importante? Relacionamento é importante. Abençoar os filhos, abençoar os netos, os tios, os primos, os parentes, estar com as pessoas, cuidar das pessoas, estudar a Bíblia em casa, orar com as pessoas, ter comunhão, passear. Não é pecado passear, viu, gente? Passear, vai na praia, etc. Mas faz alguma coisa com sentido, com conteúdo. Não é a praia pela praia. Tem gente que fala assim, você fala assim porque você não gosta de mar. Eu gosto de mar. Eu não gosto de entrar no mar e depois ficar assando na areia. E a junção areia com sal me é desagradável. Eu gosto do mar, eu gosto de ficar olhando para o mar. O mar não é só para entrar, o mar é para ver, para dar graças a Deus, para glorificar o nome do Senhor, para ter comunhão. Eu fui para a Espanha, cheguei lá visitar o missionário falou assim para mim, pastor, eu reservei, sabia que você vinha, e eu reservei um momento que a gente vai ter um batismo. Eu falei, que legal, rapaz, em que igreja vai ser? Ele falou, vai ser no mar. E no mar? Ele falou, nós vamos primeiro fazer o batismo, e depois a gente vai fazer a ceia do Senhor na areia, na praia. Eu falei, que ideia ótima! E quem que vai batizar? O senhor. Eu tenho uma certa dificuldade com água gelada, não sei porquê. Eu gosto de beber água gelada, mas esse troço de entrar em água gelada não é uma coisa muito agradável. Coloca gelado nessa. E o rapaz que estava sendo batizado, eu falei assim, você convidou sua família? Ele falou, não. Eu falei, por quê? Porque eles não querem, ele era maior de idade, porque eles não querem saber de Deus e nem de Jesus, e quando eu falei que ia ser batizado, eles falaram que não queria, que não sei o quê, e brigaram comigo e tal, mas eu quero servir a Cristo. Eu batizei o rapaz dentro d'água, saímos dali, fomos para um lugarzinho que tinha uma sombrinha assim, e tomamos a ceia do Senhor juntos. Glória a Deus. E aí, como não podia faltar na Espanha, comemos um presunto Parma, abençoado, que, dá licença, chegou a umedecer os meus lábios. Como é que... Muito obrigado pela dedicação à culinária e à gastronomia, César. Você tem razão, Ramon Pata Negra. Olha que benção.
Oh, coisa boa. Bom, muito bem, gente. A aula não é sobre isso. O que eu quero dizer para você é, para a gente terminar e orar. O que eu tenho feito da minha vida? O que você tem feito da sua vida? Que marcas você está deixando na terra? Pensa na sua vida como marcas, como pegadas. Que pegadas você está deixando na terra? Esses dias eu estava pensando, eu falei assim, Senhor, quando eu morrer, obviamente antes de morrer, eu quero ter a consciência de que eu deixei um legado de Deus na terra. O que você quer deixar? Vamos orar? Fecha os teus olhos. Deus eterno, em nome de Jesus. Oh, Deus querido, como a gente precisa do Senhor. E como é lindo a gente saber, oh Deus, que nós temos um Deus que faz convites o tempo todo. Lá em Isaías o Senhor diz, venham, vamos conversar. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos, como escarlata, como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Lá em Mateus o Senhor diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e descanso encontrareis para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor continua convidando a gente a uma nova história. E a aliança que o Senhor fez com Noé, ela foi incrível, como foi a aliança com Abraão, como foi a aliança com os patriarcas, como foi a aliança com Davi, como foi a aliança, as várias alianças que a gente tem na Bíblia, mas nenhuma delas foi tão incrível e tão importante quanto a nova aliança feita em Cristo Jesus. Bendito é o nome do Senhor. A nova aliança. E eu quero convidar você que está com os olhos fechados, em nome de Jesus, eu quero fazer um convite para você. Quem sabe hoje, de alguma maneira especial, o Espírito Santo falou com você de que é o momento, é a hora de você dedicar sua vida a Cristo. E assim como você está com seus olhinhos fechados, eu quero convidar você para dizer com a sua mão, você levanta a mão e diz, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Levanta a sua mão, se você quer entregar a sua vida a Cristo. Alguém que quer dizer isso, amém, querido, amém. Deus abençoe. Quem mais quer entregar a sua vida a Jesus? É o momento de você dizer, eu não quero ser apenas um frequentador de igreja, não quero apenas ter uma religião, eu quero ter Cristo na minha vida. Há mais alguém que quer fazer essa oração? Quando você levanta a mão, o que você está dizendo para mim é, eu quero, e ore por mim, pastor. É só isso que eu vou fazer. Pai, em nome de Jesus, os corações te pertencem. A minha vida, a vida de cada um. E tudo que a gente quer, Senhor, é andar contigo. É andar segundo a tua vontade, é fazer a tua vontade. Tudo que a gente quer, Senhor, é obedecer-te, porque os benefícios dessa obediência são incríveis na nossa família, na nossa vida, na nossa sociedade. Deus querido, transforma famílias, corações, movimenta uma nova história através de nós, Pai. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.